uma breve análise do Homem da Máscara de Ferro, um dos meus filmes favoritos. Resumidamente, a história se passa na Inglaterra, e essa é a rainha que ela dera à luz a gêmeos, que era Louis e Philip, sim, interpretados pelo Leonardo DiCaprio. Mas daí o rei, que nem mostra no filme, ele fica com um certo receio de os gêmeos acabarem querendo um mal do outro, porque o primogênito teria que assumir o trono. Então, o que ele faz? Um fica lá sendo o futuro rei e o outro vai ter a sua vida no campo. E até aí tudo bem, né? Um tava lá sendo rei, o outro vivendo no campo, até que chega um momento em que Louis, ele se tornou um rei muito mal, muito egocêntrico, não se importava com a população. E aí ele pede que o irmão dele, Philip, seja enviado a uma prisão usando uma máscara de ferro. Uma máscara porque ninguém sabia que ele eram gêmeos. E ele não podia matar o irmão dele porque ele tinha medo de ser amaldiçoado por Deus e tal. Então ele coloca uma máscara de ferro no irmão dele, que é para ele não ser reconhecido. E aí começa a nossa história, né? Os três mosqueteiros, eles buscam resgatar o Philip da prisão para poder fazer uma troca, né? Substituir o Philip pelo Louis. Aí eles fazem a troca, né? Só que ela dura o quê? Uma noite. Que D'Artagnan descobre tudo. D'Artagnan, ele é o chefe dos mosqueteiros, né? Ele não sabia dessa troca. Tanto é que quando ele descobre, ele tenta impedir. Mas eu não vou falar muito não pra não dar o spoiler. Mas aí tá, e quando o Louis, que é o rei mau, vamos botar assim pra ficar mais fácil, ele fica sabendo então do irmão dele que tava vivo, ele fica muito puto, porque como puderam fazer isso comigo, sendo que o que ele fez com o irmão dele, né, foi bem pior. E daí ele pede que coloquem novamente o irmão dele na máscara de ferro, que ele é levado à prisão e fique lá e morra na máscara de ferro. Mãozinho, né? E aí a parte que eu quero chegar é que tem um momento que os três mosqueteiros vão resgatar o Philip, né, na prisão. E é muito top essa cena. Na hora ele pega e fala assim: nossa, nós ficamos com medo de a máscara corromper você. E aí ele fala: eu uso a máscara, ela não me usa. É só um louco que bate. Ouviu? Eu sabia que viriam. Receávamos que a máscara o destruísse. Eu uso a máscara. Ela não me usa. Consegue entender isso? O homem ficou anos na prisão, numa máscara de ferro, sem poder. Ele via metade da lua, ele não sabia por que ele tinha sido preso, não sabia por que usava uma máscara de ferro. Tipo, descobrir que tem um irmão, uma mãe, e apesar de todos esses fatores que poderiam ter deixado ele puto da vida, querendo vingança, ele não se corrompeu. A máscara não definiu, a situação que ele passou não definiu quem ele é. E olha que bela lição pra gente. Quando acontece uma coisa ruim, às vezes a gente se fecha para aquilo, ou então quer vingança, fica com raiva. Só que não são as situações que nos definem, nós definimos elas. Tem até um ditado, né? A mesma água fervente que amolece a batata também endurece o ovo. Ou seja, não são as circunstâncias, mas sim o que cada um tem dentro de si é que define. Então, ao assistir esse filme, eu fiquei impactada com essa cena, porque eu fiquei, olha a grandiosidade que um ser humano pode chegar. Eu sei, é uma ficção e tudo mais, só que isso representa bem na realidade. Olha quantas pessoas passaram por momentos em que ficaram presas, em que extrema pobreza e tudo mais, que foram machucadas, magoadas, e nem por isso elas queriam retribuir o mal. Na verdade, foram grandes agentes de mudança. Um exemplo até disso é Nelson Mandela. Ele ficou anos na prisão e quando ele foi solto, ele quis fazer a diferença ali para a África. Então, um ser humano pode sim ser grandioso desse jeito. E podemos ter inspirações como de homens grandes e mulheres grandes também. A gente pode também lembrar da flor de lótus. Ela nasce num lodo e quando ela ressurge, ela abre as pétalas dela, elas estão intactas.
apesar de ela estar ali no lodo, naquela sujeira, aquilo não penetra nela. Mesma coisa o ouro. O ouro, ele é fiel a si. Ele pode colocar ele com outras coisas, mas ele não se corrompe. A prata, se você usa ela em acessórios, ela fica escura, né? Agora o ouro não. O ouro permanece fiel a si mesmo. Então, quando estiver passando por uma situação complicada, de adversidade, lembra que é você que usa a máscara e não o contrário. É você que define e não a situação que vai te definir. O prisioneiro da máscara de ferro jamais foi encontrado. Foi sussurrado entre os guardas que ele recebeu o perdão real e foi levado ao campo, onde viveu tranquilamente. E foi frequentemente visitado pela rainha. O rei, conhecido como Luís XIV, levou comida, prosperidade e paz ao seu povo. E é lembrado como o maior rei na história da nação.